FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você, muito boa tarde, estamos chegando com o Esporte em Debate desta terça-feira, hoje dia 10 de março de 2026, vamos juntos, hoje até às 7 da noite, programa mais curto, porque nesta terça-feira é dia de futebol, é dia de Ponte Preta em campo contra o Guarani de Bagé, terceira fase da Copa do Brasil, valendo R$1.700.000 para dar uma arredondada. Veja a importância deste jogo que ocorre logo mais às 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, com a narração de Carlos Batista. 9h30 da noite é jogo único, empate no tempo normal, leva a decisão para os pênaltis. O Guarani de Bagé, o time gaúcho, vem a Campinas após eliminar o Caxias. Não vai ser um jogo fácil não. E a Ponte Preta, desde o rebaixamento para a Série A2, uma campanha ridícula, né? Não conquistou nenhuma vitória, mas é uma situação totalmente diferente agora. Novo treinador, jogadores que chegaram, jogadores que já foram registrados, muitos estarão em campo logo mais. A Ponte que joga hoje pela Copa do Brasil, se passar, joga também no próximo meio de semana. E na sequência já tem Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia já tem data para acontecer, vai ser contra o Atlético. Então a gente vai falar bastante sobre a Macaca, também sobre o Guarani, que segue a sua preparação para o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem muito esporte, muita informação, opinião, comentário, bate-papo e, é claro, através da sua participação, você vem conosco com o Fala Galera de hoje. Lembrando que estamos no dial em 85,7 no FM faixa estendida, pelos aplicativos, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, tem outros aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, onde você também pode participar. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja você mais um inscrito, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 62 mil inscritos, rumo aos 63 e em breve a 69 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, com Lucas Pessoa, responsável pelo streaming, pelo corte das imagens no YouTube e também pela mensagem dos nossos parceiros comerciais, pelos principais destaques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Fala Galera de hoje é o seguinte: você considera a Ponte Preta favorita, muito favorita para o duelo de daqui a pouquinho contra o Guarani de Bagé? Na sua opinião, a Macaca vai sair classificada? E para os ponte-pretanos, este é o Fala Galera. E para os bugrinos, você considera o nome de Marquinhos Santos um bom nome, bom treinador para comandar o Guarani? 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também vale a sua participação através da nossa arquibancada virtual no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com as manchetes da Ponte Preta. Macaca entra em campo daqui a pouquinho às 9h30 da noite contra o Guarani de Bagé, pela terceira fase da Copa do Brasil. No Majestoso, Macaca vai em busca da primeira vitória na temporada.
Estreando no comando da Ponte, Rodrigo Santana deve utilizar esquema com 3 zagueiros. Treinador terá quase todos os reforços já à disposição. Meia Murilo, ex-Guarani, é desfalque confirmado. Com o anúncio de Daniel Baianinho, Ponte chega a 10 reforços confirmados para a sequência da temporada. O atacante teve o seu nome publicado no BID e fica à disposição do treinador da Macaca. Quer saber mais sobre histórico, transmissão, escalações prováveis? Acesse o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Pautas do Guarani. Bugre negocia a contratação do técnico Marquinhos Santos. Atualmente na Indonésia, treinador deseja voltar ao Brasil e deve ser o novo comandante do Bugre para a sequência da temporada. Marquinhos trabalhou como executivo Frontini em 2023 no Vila Nova. Edson é aprovado nos exames médicos e será integrado ao elenco para a disputa da Série C. Zagueiro ex-Ponte Cuiabá será o primeiro reforço anunciado pelo Guarani após as eliminações na Copa do Brasil e no Paulistão. Contratos de Rafael Freitas e Vinícius Iugi com o Guarani são reativados no bid da CBF. Atacante deve ser aproveitado na Série C, enquanto Iugi pode ser emprestado novamente. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista é sobre o novo executivo do Bugre, que já subiu 5 vezes e foi bicampeão da Série C como atleta. Já mais pautas do programa de hoje, mas antes eu tenho um recado da Aroma das Ervas. Olha, você sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. É o famoso chimichurri de Aroma das Ervas. Bandeirantes. Olha, comentaristas vão escolher um tema para comentar. São as notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Tema número 1. Neymar usou uma rede social para desabafar depois de ter a sua ausência na partida do Santos contra o Mirassol confirmada. O atacante sente dores musculares e não ficará à disposição de Vojvoda hoje à noite no Maião. Abre aspas para o Neymar. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Está complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil agradar todo mundo. Fecha aspas, desabafou Neymar. Tema número 2. São Paulo anuncia a contratação de Roger Machado. O treinador estava sem clube depois de deixar o Internacional no ano passado. Roger assina contrato com o São Paulo até o fim de 2026. O novo treinador já comandou seu primeiro treino nesta terça-feira e estará no banco no duelo desta quinta contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Tema número 3. Votação da reforma do Estatuto do Corinthians é encerrada após bate-boca entre conselheiros. Omar Stabile acusou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, de interferência na gestão do clube. Nos próximos dias, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai convocar os associados para uma nova eleição. No caso, uma nova votação. E para fechar, você já sabe, tem o Na Lata. O comentarista vai responder após a pergunta do apresentador. Ele vai ter que responder na lata. 17h10 em Campinas, agora o destaque de Pedro Piscinato. Alô, Pepe, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Leandro Boles, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate.
Meu destaque inicial pelo lado do Guarani. Neste momento, terça-feira, o nome de Marquinhos Santos é o mais forte para assumir o comando técnico da equipe do Guarani para a sequência da temporada. E daqui a pouquinho vou passar todos os números do Marquinhos Santos, que atualmente está na Indonésia. Pelo lado da Ponte Preta, além do Murilo volante, que não vai jogar hoje à noite por um acordo feito entre Ponte Preta e Guarani de Bagé, o Murilo era justamente do Clube Gaúcho. O técnico Rodrigo Santana também não poderá contar com o lateral direito Thales. Foi contratado recentemente, mas ainda não foi apresentado e nem anunciado e nem saiu no bid, portanto, não fica à disposição do técnico Rodrigo Santana. Boles. Boa, este é o PP, que ao longo desta semana está cobrindo as duas equipes de Campinas na ausência do Breno Beretta, que estará de volta na próxima semana. Carlos Matozinho, sempre aqui conosco pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. Valeu, Matozinho, um grande abraço para você. O Emerson Santana, também sempre conosco. O André Luiz. Boa tarde, amigos. André de Santos. Vamos, Macaca, vamos, Ponte Preta. A Macaca joga hoje, hein? Logo mais, 9h30 da noite contra o Guarani de Bagé, valendo além da classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, também o Pix, hein? O Pix da CBF, do valor de quase R$1.700.000. Lembrando que a Macaca já recebeu R$1,5 milhão pela sua participação na competição. São 17h12, vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Lembrando que hoje o programa é mais curto, vamos juntos até as 19h, até 18h58. A nossa equipe técnica já disse aqui, a equipe que é comandada pelo Gil Kleber, até 18h58. Então participe conosco, mande a sua mensagem, o Fala Galera, que pergunta sobre o jogo da Ponte de hoje contra o Guarani, se você considera o melhor. É contra o Guarani mesmo, porque é contra o Guarani de Bagé. Se você considera a Ponte favorita para o duelo. E você, Bugrino, como você avalia, considera Marquinhos Santos, se você considera o Marquinhos Santos um bom nome para comandar o Guarani. 971021493, mensagens de áudio, de texto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora sim, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é o Esporte em Debate desta terça-feira. Hoje é dia de futebol, logo mais tem Ponte Preta e Guarani de Bagé, a narração de Carlos Batista, com os comentários do Tigrão e também do Gleger Zorzin, reportagens do Pedro Piscinato, e aqui no plantão estará o Edu Pinheiro, claro, com toda a nossa equipe técnica. O programa vai até às 19 horas, teremos a Voz do Brasil e a partir das 8 da noite tem o Concentração, jogo importante, terceira fase da competição nacional. Quem passar vai para a quarta fase com o jogo já na próxima semana, meio de semana, e vai embolsar aí quase R$1.700.000. Daí a importância deste resultado positivo para a Macaca já já. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. E ter com quem contar é ter, no caso, com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Tem conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então abra sua conta no Sicredi. Rádio Bandeirantes. A participação do comentarista Bate Pesado. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Em dia de jogo, dia de bola rolando, vamos ao Fala Galera, porque o tempo urge. Você considera a Ponte muito favorita para o duelo de daqui a pouco contra o Guarani de Bagé? Na sua opinião, a Macaca vai sair classificada? Eu considero a Ponte favorita, mas não muito favorita. E acho que a Ponte passa pelo Guarani de Bagé. É tudo muito novo, né? Time novo, técnico novo, então a gente tem que assistir e aguardar um bocadinho mais. Você considera Marquinhos Santos um bom nome para o comando do Guarani? Eu não consigo entender de que lugar surgem esses nomes, sinceramente. O cara tá lá do outro lado do planeta, né? Na Tailândia, e vai virar solução para o Guarani. Qual a experiência desse moço na Série C? O Guarani precisa de outro perfil de treinador. Portanto, eu não contrataria Marquinhos Santos. Boris. Muito bem, tá aí, portanto, o destaque inicial de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Vamos com as participações, a galera já está aqui conosco, mensagens de texto, mensagens de áudio, você participa conosco através do 971021493, mande a sua mensagem e você estará aqui conosco participando do Esporte em Debate. Estou mudando aqui porque as mensagens, assim que eu coloquei aqui, as mensagens chegaram. Deixa eu só encaminhar mais uma mensagem aqui para a nossa parte técnica, para que a gente tenha a participação da galera conosco, tá bom?
Estão valendo as mensagens de áudio e as mensagens de texto para você participar e interagir conosco aqui. Bom, não deu, a gente vai tentar já. Vamos com as primeiras mensagens, 971021493. O ouvinte participa e interage conosco. Boa tarde a todos aí. Moisés de Galha. Eu acho que não é o tema que eu vou falar, mas se a Ponte precisa, na verdade, de 3 jogadores. Um tem que ser craque. Um meia pode ser, como diz o outro, redundância, meia boca. Um zagueiro vir para jogar, o zagueiro tem que ser bom. Agora o craque é pagamento em dia. Se tiver o pagamento em dia, pode escrever. A Ponte subir, eu não sei, mas cair não cai. Com esse time não cai, mas tem que pagar em dia. Pagamentinho caindo todo mês lá na conta do jogador em dia. Esse é o craque. Esse é a contratação melhor que tem para a Ponte. Valeu a todos. Uma boa tarde a todos aí, Tigrão, CH e Boris. Até mais. Opa. Tudo de bom para vocês. Valeu, muito obrigado. Bom, CH, você concorda com o ouvinte, o craque é o salário em dia. E aproveite e comente também sobre o que pergunta aqui o Cléfor. O Cléfor pergunta o seguinte: o Guarani de Bagé pode levar vantagem por ser um time entrosado e com ritmo de jogo? Estava jogando o Campeonato Gaúcho e jogou a Copa do Brasil. Haja visto que jogaram no último final de semana também em jogo oficial. Qual a sua resposta para esta pergunta do Cléfor e também sobre a colocação do ouvinte sobre o salário em dia, CH? Essa é uma briga constante, ou eu tenho usado os meus momentos de comentário aqui para sempre enaltecer isso. É o primeiro reforço que um time de futebol precisa, salários em dia. Eu concordo 100% com a colocação do ouvinte, não é? Agora, sobre a pergunta do Cléfor, teve um picote aqui no meu retorno, você pode repetir? Ele cita que pergunta se o Guarani de Bagé tem mais entrosamento pelo fato de já estar jogando, né? A Ponte Preta, desde a última rodada do Campeonato Paulista, não joga. Estava atuando pelo Campeonato Gaúcho, jogou a Copa do Brasil. Se isso pode ser algo que o Guarani de Bagé acaba levando a vantagem para o jogo de logo mais, CH? Não, eu acho que não. É evidente que você tem que considerar o entrosamento da equipe do Rio Grande do Sul. A Ponte não tem o entrosamento, mas tem a motivação de jogar em casa ao lado do seu torcedor. Tudo novo, camisa nova, treinador novo, contratações sendo apresentadas. Eu acho que esse não é um aspecto que vai fazer diferença no jogo. O que vai fazer é o comportamento da própria Ponte Preta. A Ponte vai tornar o jogo bom para ela ou complicado para ela. Depende do time. Boa, CH, é isso aí. A galera segue participando conosco, mais uma. Tarde, amigo do futebol, boa tarde, Rede Rádio Bandeirante, aquele Neu do Jardim dos Oliveira. Nossa, assim que mandaram o Fornê embora, eu falei, nossa, que tiro no pé que o Guarani deu. Aí contrata o Frontini, foi outro tiro no outro pé. Nossa, esse rapaz não sabe nada. Esse rapaz tá aprendendo no Guarani. Eu não sei que o Guarani gasta dinheiro com essas pessoas. Olha onde ele foi achar um técnico. O 10º colocado de um país que eu nem sei falar o nome. Meu Deus. Estamos fritos. Mais um ano de sofrimento, mais um ano de Série C. Valeu, é a opinião do ouvinte participando conosco, mais uma. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Boris, vamos fazer o seguinte, se você me disser na lata, três times da Indonésia, eu aprovo o nome do Marquinhos Santos. Um abraço. Quantos times o JP pediu? Coloca de novo aí, Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Agora, hein? Ô Boris, vamos fazer o seguinte, se você me disser na lata, três times da Indonésia, eu aprovo o nome do Marquinhos Santos. Ah, mas aí tá muito fácil, meu amigo JP de Moraes. Aí vai, hein? Arema, que inclusive era o time do Marquinhos Santos, né? Arema, o time do Marquinhos Santos. Asprov e Bali United. Tá aí, ó, na lata. Respondi na lata. Cadê aplausos aí? Eu quero aplausos. Arema, Asprov e Bali United. 3 times da Indonésia. Inclusive tem uma matéria aqui
que o GE fez com Marquinhos Santos em setembro de 2025, que traz detalhes sobre esta primeira experiência do treinador fora do país após deixar o Náutico. Ele teve passagens por 14 clubes no futebol brasileiro, comandando agora o Arema, naquela ocasião, uma espécie de Corinthians da Indonésia, segundo a reportagem. Como o próprio disse treinador nesta entrevista, ele foi em busca de bagagem com novos mercados e também por uma proposta financeira vantajosa. Palavras do Marquinhos Santos, está ali, ó. Quem quiser procurar, digita lá Marquinhos Santos, GE, 5 de setembro de 2025, esta matéria falando sobre a experiência de Marquinhos Santos no futebol da Indonésia. Mais uma! Gente do céu, como que pode Marquinhos Santos? Eu queria saber os empresários, né, que trabalham com o Guarani. Esse pessoal aí tem que colocar para trabalhar na NASA, entendeu? E para trabalhar, fazer campanha política, convence qualquer coisa, convence as pessoas de que pedra é água. Marquinhos Santos, com todo respeito a quem desconheço, mas o Guarani precisa de um perfil de técnico que seja técnico de futebol, que conheça futebol, que tenha respeito, né? Não só dos atletas, mas da coletividade. Pelo amor de Deus, olha, o Guarani continua. Quando o Guarani caiu para a Série C, né, esse presidente, essa turma toda aí falava assim, olha, nós vamos profissionalizar, nós temos que ser... Como se o Guarani não fosse um clube profissional. Mas eu acho que agora estou entendendo. Cada vez mais o Guarani se aproxima do amadorismo, né? E se acostumou com humilhações sistemáticas e constantes no futebol brasileiro. Infelizmente, o Guarani está mal e porcamente assessorado e administrado. Tom Saquete Bugrino. Olha, palavras duras aí do Tom, hein? Se referindo a esta situação envolvendo o Guarani. Mais uma. Não temos, mas temos mensagem de texto, meu querido Elton Grimaldi. Boa tarde. Seu CH. Tá aqui, ó. Cartas do Jardim do Lago colocou desta forma. Tô colocando aqui da forma, tô lendo da forma como ele colocou. Seu CH. São 4 perguntas, hein, CH? Vamos lá. A Ponte vence hoje. Elvis Tafino, Júlio e Diego Leão titulares. Aliás, tem mais uma, são 5. A quarta é, o Batista narra. E a quinta é, que canal vai passar o jogo? São as 5 perguntas do Carlos do Jardim do Lago para o seu CH. Diga lá para ele, CH. Quinta, de trás para frente ou do final para o começo. Sport TV. É o Batista que narra. Diego Leão ou Júlio? Diego Leão vai jogar. Quais são as outras duas? Ele pergunta se Júlio e Diego serão titulares. Diego Leão. O que mais? Elvis tá fininho? Não tenho a mínima ideia. E a mais fácil de todas. Se a Ponte vence hoje. Vence. Então tá respondido aí pro Carlos do Jardim do Lago. Valeu, Carlos. Um grande e forte abraço para você. Boa tarde a todos. Qual é a situação salarial da Ponte Preta em 2026? Essa quem vai responder é Petro Piscinato. É a pergunta do Leonardo, que manda um abraço para todo mundo, viu, Pepe? Um abraço pro Leonardo também, Leandro Bolles. E até onde a gente sabe, a Ponte Preta está caminhando para ter um ano mais tranquilo. Recentemente o Batista trouxe a informação aqui que os salários de dezembro foram pagos em janeiro e o que os salários de janeiro iriam ser pagos na última semana de fevereiro, mas aparentemente tudo está ok na Ponte Preta. Bom, pelo menos na questão do transferban, a Ponte até teve uma situação aí do boliviano Luiz Raquim, mas conseguiu contornar outras situações. Então, nesse momento, claro, a Ponte registrou jogadores, ela não está no transferban, mas existem outras pendências que, evidentemente, pode fazer com que esse transferban venha a ser acionado. Mais ou menos assim que funciona? A situação do Luiz Raquim, a Ponte Preta tinha uma dívida com ele acabou ingressando através da FIFA, cobrando aí essa dívida da Ponte Preta. A Ponte Preta fez um acordo com o jogador e se não pagasse pelo menos uma parcela, aí sim entraria um novo transferban. A Ponte Preta pagou essa parcela, está em dia com essa dívida do Luiz Raquim, portanto, neste momento,
não corre risco de sofrer nenhum transfer ban, Bolis. Boa, tá respondido pro Leonardo. O Vitor Viana do Planalto de Viracopos tá dizendo aqui, ó, já tá praticamente fechado. Marquinhos Santos chega até quinta-feira no Brasil. Vai queimar a língua de muitos bugrinos subindo o Guarani como campeão. Bom, eu acho que a torcida espera exatamente isso, se de fato ocorrer. E fique atento aí, ó. O ouvinte tá dizendo que quinta-feira ele tá na área, viu? Já estará no Brasil. Hoje ele teve um jogo do Arema, perdeu o quarto jogo seguido sem vitória. No horário de Brasília, o jogo foi às 10h30 da manhã. E a informação que eu tenho, é claro, daqui a pouco no noticiário do Guarani vou trazer mais informações, é que ele iria se reunir com a diretoria do Guarani após essa partida, Bolis. Bolis, boa tarde, boa tarde. O Guarani tá esperando o quê para contratar o técnico do Capivariano? É bom, hein? O Hélio Cizenando, que já quer vir pro Guarani. Pelo amor de Deus, vamos esperar o que esse Frontini tá me saindo um péssimo gerente de futebol. Calma, Zé. É o Zé Carlos, do Jardim das Bandeiras, participando aqui conosco, pessimista em relação ao Guarani. Tem mais uma mensagem de áudio, acabou de chegar, o ouvinte participa conosco através do 971021493. Lembrando, né, reforçando o Fala Galera de hoje para os ponte-bretanos. Você considera a Ponte muito favorita para o duelo de daqui a pouquinho contra o Guarani? Na sua opinião, a Macaca vai se classificar? E Bugrino, você considera Marquinhos Santos um bom nome para o comando do Guarani? 971021493. Mensagens de texto e mensagens de áudio. Antes desta mensagem de áudio, tem a participação do Jorge Favorato aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, não esqueça de deixar o seu like, tá? Temos muitas participações aqui, muita gente assistindo, mas poucos likes. Então deixe o seu like no YouTube da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, o Graziano falou que vinha pro Guarani para impressionar, mas pelo jeito vamos mendigar novamente. A opinião do Jorge Luiz. Como o Bugrino, ele está dizendo que o Guarani de Bagé vai derrubar a Ponte Preta logo mais. Aliás, tem uma foto aí rolando do Graziano, ele esteve ontem na festa de encerramento do Paulistão. E ele foi flagrado tirando uma foto, não digo nem flagrado, né? Mas uma foto foi tirada dele ao lado do presidente do Guarani. Acima de tudo, são amigos, né, Pepe? Isso é perfeitamente normal em um evento como o de ontem, onde muitos presidentes, dirigentes dos principais clubes do estado de São Paulo estiveram presentes. Correto, foi um vídeo, na verdade, divulgado pela Federação Paulista de Futebol no Instagram. E aí aparece diversas celebridades, Leila Pereira, jogadores que foram importantes no Campeonato Paulista de 2026, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos cumprimentando ali a galera, e um dos frames aparece justamente o Roberto Graziano abraçado ao presidente Rômulo Amaro, atual mandatário do Guarani. O que é esse frame aí? São uns takes, pedaços de vídeos. Entendi, olha que palavra bonita, frames. É na televisão, frames. Tá bom, vamos lá com mais participação da galera, 971021493. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Ô Batista, fica essa palhaçada aí na diretoria do Guarani, cara. Por que não vai lá e assina logo com o Hélio Cizerano antes que alguém venha e pegue ele, entendeu? Fica nessa demora aí, esse tal de Frontini aí tentando trazer um cara dele. É bom que esse Frontini saiba que a torcida do Guarani não vai ter um mínimo de paciência se ela for contrariada. Eu não vou ter um mínimo de paciência. Outra coisa também sobre o Tigrão, né, que ficou falando aí do presidente do Atlético Goianiense e tal, que ele deveria ser técnico de futebol e não sei o que tem, dando esquema de jogo, tal, esse tipo de coisa. Olha só, eu discordo do Tigrão, sabe? Porque se fosse um presidente que entendesse de futebol, que nem ele entendeu lá, que era exatamente a mesma coisa que vinha acontecendo no Guarani desde a Série C, se tivesse um presidente como ele, o Guarani teria subido. Não teria ficado com o Matheus Costa aí nessa enrolação, com esse futebol letárgico, exatamente como descreveu lá o presidente do Atlético Goianiense. Sabe, Tigrão, o presidente tem sim que entender de futebol. E quando o técnico tapa no time para jogar daquela forma, ainda mais dentro de casa, como foi vários casos do Guarani, tem que sim ser mandado embora na hora. Um abraço, Adilson do Botafogo. Fala, Adilson, um grande abraço para você. A opinião do ouvinte sobre aí o que o Tigrão falou. Quando ele participar, ele pode até trazer mais detalhes, né? Se defender em função do que disse o Tigrão. Confesso que não acompanhei. Pois não, CH. Eu tenho o mesmo raciocínio do Tigrão e discordo também do nosso ouvinte.
Eu não acho que o presidente não pode, não precisa entender de futebol, pelo contrário. Mas quando você contrata um técnico de futebol, e a razão do Atlético Goianiense, como é a razão de existir do Guarani, é o seu futebol. Então você contrata um treinador, você está entregando o seu principal produto na mão do cara que você tem que confiar. Então tem que ter critério para poder contratar. Você precisa conhecer o profissional. E o que demonstra a cada troca de treinador, aliás, o Adson adora trocar treinador, troca treinador toda hora, não é? Ele devia conhecer melhor e selecionar melhor os treinadores que ele contrata. Então, transportando aqui para o Guarani. O presidente do Guarani diz que ele vai consultar não sei quem lá do Vila Nova de Goiânia para poder ver a história do treinador. Pelo amor de Deus, cara. Aqui em Campinas tem muita gente que conhece de futebol. Eu não estou falando das rádios nem de TV, não. Muita gente. Muita gente. E eu acho extremamente curioso, para não usar outro adjetivo, todo momento que o Guarani necessita de uma peça ou outra, bate na porta lá do pessoal do Vila Nova, do Atlético Goianiense, do Goiás. Por que será? Eu não consigo entender e não tenho resposta. Será que no interior de São Paulo não tem nada para poder o Guarani contratar ou trazer para sua estrutura para a Série C do Campeonato Brasileiro? Será que eu não gosto de ficar falando de nome porque eu não faço lobby para ninguém, não é? Mas tem treinadores que disputaram agora o Campeonato Paulista, até na Série A2, que tem condição de assumir o Guarani. Aí agora vai atrás de Marquinhos Santos. Então, respondendo de maneira objetiva, eu tenho a mesma opinião do Tigrão. A mesma. E quero dizer que eu discordo frontalmente do que disse o nosso ouvinte. Muito bem. Bom, o Eduardo Nogueira está dizendo que não acha que o Marquinhos Santos seja o ideal para o Guarani. O pior é que parece que o Guarani não tem um perfil de treinador para buscar no mercado. Está parecendo uma biruta virando para onde o vento sopra. Eu tiraria o Fernando Marchiori do 15. Mas de novo isso, técnico bom, competente, fez ótimo trabalho no Primavera e ainda por cima atrapalharia o 15 na 2 para desespero do Boles. KKKK. Abraços, Eduardo Nogueira. Deixa o homem trabalhar. Segunda fase, a gente já estreia contra o Água Santa, rumo à Série 1 do Campeonato Paulista. Deixa o homem tranquilo lá. Leonardo do Proença, o diretor de marketing da Ponte, tem se mostrado muito competente. As entrevistas com os reforços nesses novos moldes, exaltando a torcida, o estádio, ter sido construído pela mão da torcida, a primeira democracia racial, a obrigação dos jogadores jogarem com raça, tem aproximado mais a torcida e a própria imprensa da região. Para o jogo de hoje, a Ponte é a favorita, mas não muito favorita. Abraços. É o Leonardo do Proença. O Carlos do Paraná quer saber se o Brandão que chegou agora à Ponte Preta tem a ver com Brandão de Londrina, aqui no norte do Paraná. É o Carlos que mandou aqui pra gente. Tem algum grau de parentesco com o Brandão que passou pelo Londrina? Esse que chegou ao Guarani, se é o mesmo? Não, chegou na Ponte Preta. Desculpa, que chegou na Ponte Preta. Esse Brandão, ele é revelado pelo Londrina. Inclusive, a melhor fase da carreira dele foi no Sub-20 do Londrina em 2023. Fez 23 partidas, marcou 21 gols. Depois ele sobe para a equipe profissional do Tubarão, faz apenas 11 jogos e já de 2023 para 2024 ele acaba se transferindo para o Coritiba e no ano passado rodou pelo Felgueiras, segunda divisão de Portugal, e também pelo Danúbio do Uruguai, na verdade. Então, se ele estiver pensando neste garoto que foi revelado pelo Londrina, sim, é ele que está na Ponte Preta. Boa, tá respondido pro Carlos. É que a gente teve um outro Brandão, aquele atacante, né, que já parou de jogar, tá atualmente com 45 anos, jogou muito fora do país, né, terminou a sua carreira jogando na Grécia, jogou na França, aqui no Brasil ele jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, esse já parou de jogar, o centroavante Brandão. Mais uma participação da galera aqui conosco, muitas participações através do 971021493, lembrando que o Esporte em Debate hoje é até às 7 da noite. Oi, Boles, boa tarde, boa tarde toda a equipe Band. Ó, agora ele tá de brincadeira com a torcida mesmo, né? Tá de brincadeira, né? Tá de zoação. Pô, eu tô começando a sentir saudade já do Matheus já. Pô, tá de brincadeira, contratar um técnico, pronto, já mandou, tinha que ter mandado o técnico embora, mandou o Farney que não era o certo.
Aí contratou o Frontini. Aí o Frontini tá de brincadeira, vim com esse técnico da Indonésia, que nem futebol lá existe. Os caras jogam futebol lá onde? Na areia? Na praia? Hã? Jogar futebol onde lá? O primeiro esporte lá deve ser o surf. O segundo o surf e o jogador lá depois vai disputar o quê? Ula-ula? Vai trazer um técnico que treina ula-ula lá? Ah, tá de brincadeira o Guarani com a torcida mesmo, viu? Tá de brincadeira mesmo. Trazer esse técnico aí, ó, falar pra você. Eu não vou no jogo do Guarani se esse cara não fizer o time realmente jogar. Sinceridade. Obrigado pela oportunidade aí, Ricardo, bebê do centro, buguinho da pele até hoje. Aí, valeu, Ricardo, um abraço pra você. Olha, o primeiro esporte da Indonésia é o Pencak Silat, que é uma espécie de uma arte marcial tradicional. E o segundo é o badminton. E depois é o Sepak Bolap, que é um jogo tradicional de futebol com uma bola em chamas. Não é o futebol. E tem ainda a escalada esportiva, que é muito popular, com atletas ganhando medalhas de ouro, inclusive em Olimpíadas. Você está rindo do quê, CH? Sensacional. O Marquinhos... Marquinhos, a especialidade dele é ula-ula. Aí detonou o treinador, hein? Engraçadíssimo, velho. Detonou o treinador. Vamos lá, mais uma. Fala, galera da Band, Bolis, PP. Tudo bem? CH. Queria falar aí só sobre o Marquinhos Santos. Sim. Na minha opinião, independente do nome que vai vir aí, nós só precisamos de um treinador que só pense um pouquinho mais do que o Matheus Costa pensava, porque o Matheus Costa não pensava. Ele era cravado nas convicções dele, né? Cravado nas convicções de alguns jogadores, teimoso. Foi por isso que nós não conseguimos avançar nem ter sucesso em algumas situações, jogos, Campeonato Paulista e Série C. Então, assim, o Marquinhos Santos, na minha opinião, é anos-luz melhor do que ele, independente do que a torcida acha ou deixa de achar. Faz um favor, entra lá na internet, esse torcedor aí mesmo, se diz ser torcedor do Guarani, chamando a diretoria de amadora e tal, vai lá na internet, dá uma pesquisada no currículo do Marquinhos Santos. Eu acho que você vai voltar atrás e acho que você não conhece o Marquinhos Santos para falar o que você está falando. Marquinhos Santos treinou grandes clubes da Série B, Série A, treinou time de massa, é um cara que está acostumado com pressão e é um cara que, na minha opinião, é uma boa contratação para o Guarani. Melhor que todos esses nomes aí que foi falado. Valeu, um abraço a todos. Aqui é o Mauro do Planalto, bugrino da pele até o osso. Valeu. Valeu, Maurão, um abraço para você. Vamos lá, mais uma. Olá, boa tarde, Boris. Boa tarde, pessoal ouvinte da Band. Olha, eu quero dar minha opinião. Primeiramente, eu acho que esse executivo de futebol aí, a gente não vai ter que ter muita paciência com ele mesmo, porque a gente está muito chateado, contrariado com o que vem ocorrendo com o Guarani. Outra coisa, Beto Zini entendia de futebol. Beto Zini falava de futebol, tática de futebol, o jogador que era bom, ele contratava quem ele queria. E todo mundo falava bem para Beto Zini, entendeu? O dirigente do Atlético de Goiás, parabéns se todos os dirigentes de futebol entendessem de futebol como ele entende, entendeu? Parabéns pro dirigente do Atlético de Goiás, fez certinho, entendeu? O Beto Zini entendia de futebol e todo mundo batia a palma, abaixava a cabeça do Beto Zini. Edson Guilherme de Hortolândia. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, para Ponte Preta dar certo, tem que fazer uma faxina geral. Todos têm que ir embora, sem exceção, entendeu? Porque senão a Ponte não vai para frente de jeito nenhum. Tem que mudar tudo. A Ponte ser um time forte, vencedor, tem que mudar tudo, entendeu? Tá bom, é a opinião da ouvinte, a Maria Prado. Mais uma. Oi, Boris, boa tarde, Boris. Boa tarde. Boris, essa diretoria do Guarani é muito incompetente, hein, Boris? Pelo amor de Deus, hein, Boris? Fala aí. Vai pegar o Teco lá no fim do mundo, Boris? Tá Pelo amor de Deus, Boris. Tá querendo dar uma chance pro Jairo aí, Boris? O Jairo? Da casa, barato, Será? né? Entende futebol,
jogou futebol, agora vai buscar o treinador lá no fim do mundo, Boris. Pelo amor de Deus. O Caipira não deu certo no Guarani? Ah, só incompetência, Boris. Só incompetência. Falou, Boris. Valeu. Deus aí. Um abraço, muito obrigado. É o Jamir, foi o Jamir quem mandou a mensagem. Olha só o currículo do Marquinhos Santos. Ele começa na base do Atlético Paranaense, passa pelo Coritiba, depois Bahia, Coritiba de novo, Fortaleza, Figueirense, Fortaleza novamente, Paysandu, Londrina, São Bento, Juventude, Chapecoense, Juventude novamente, 2 temporadas no América Mineiro, Ceará, volta para o Paysandu, Vila Nova, América de Natal em 2024, 2025 no Náutico, até que se transfere para o Arema da Indonésia. Ele que é natural de Santos, o Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves, o Marquinhos Santos. Bom, você conhece já mais mensagens, hein? Siga participando conosco. Antes eu tenho um recado da Logos. Você já conhece a Logos Materiais Elétricos? Ainda não? Olha, a Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Tem a parafusadeira Uesco WS2001, só R$ 145,90. Tem a furadeira Uesco WS3173 por R$ 169,90. Tem ainda a rompedor furadeira 220 volts WS 3229K por R$ 519,90. E tem ainda o climatizador 20 litros 80 watts de 127 volts por R$ 649,90. E atenção, esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Então, vá até a loja e procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 17h30 e também aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, na Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. 17h47, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia da Bola, na Rádio Bandeirantes, Copa do Brasil começa a terceira fase hoje. Focalizando aí 3 clubes paulistas. 19 horas, logo mais, no Canindé, Português e Avaí. 19h30, lá em Joinville e Santa Catarina, Joinville e São Bernardo. 21h30, Majestoso, Ponte e Guarani de Bagé. Aqui quem narra é o amigo Batista. Olha, é muito jogo aqui dessa terceira fase. Tem amanhã muitos jogos. Focaliza o seguinte, que na quinta-feira, outro paulista em ação é o Novo Horizontino, o vice-campeão paulista. O Novo Horizontino joga quinta
20h30 em Cuiabá contra o Misto. Essa terceira fase é assim, terminou empatado, é partida única, empate depois da pênalti. Olha, Brasileirão, logo mais 21h30, Mirassol e Santos. Amanhã, 19 horas, Atlético Mineiro Internacional, 20 horas, Bahia e Vitória de novo, hein? Decidiram o estadual agora pelo Brasileirão. Bahia e Vitória amanhã às 20 horas. 20h30 Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. 20h30 amanhã, Neoquímica, Corinthians e Coritiba. Na quinta-feira, tem às 19h Remo e Fluminense. 19h30 São Januário, Vasco e Palmeiras. E às 20 horas no Canindé, São Paulo e Chapecoense. Quem transmite aqui na Band vai ser Roger Williams. 21h30 da quinta-feira tem Grêmio e Bragantino. A partida Atlético Paranaense e Botafogo do Rio ficou para o dia 29 de março. E atenção, logo mais, 21h30 pela terceira fase da Libertadores, Newton Santos no Engenhão, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, Equador. Lá no Equador foi 1-1. O novo empate é pênalti, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Quem vencer, aí sim que chega na fase de grupos da Libertadores. É o jogo do ano até aqui pro Botafogo. Lembrando que no dia 19 de março acontece o sorteio dos grupos da Libertadores lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Lembrando que os brasileiros que vão para a fase de grupos, o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians. E quem sabe o Botafogo do Rio. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas. Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Vamos juntos aqui no Esporte em Debate. Você que está chegando agora, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas principais ruas e avenidas de Campinas, por toda esta imensa região, pelas principais rodovias, ligado em 85,7, pelo Bluetooth, via aplicativo, acompanhando o Esporte em Debate. Você que está pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Participe conosco, 971021493. O Fala Galera de hoje pergunta a sua expectativa para o jogo, se a Ponte é a favorita, se vence. E para os bugrinos, o que você achou sobre o nome de Marquinhos Santos? Marquinhos Santos pode ser o novo treinador do Guarani. Para precisando de peças para o seu carro, você tem que passar na Rocha Autopeças, hein? Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Você escolhe uma oficina de confiança e conta com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A galera segue participando, interagindo conosco através do 971021493. O JP de Moraes que mandou aquela mensagem, viu, Pepe? Perguntando pra gente, para responder na lata. Ô, Boles, responde aí na lata, 3 times da Indonésia. Ele mandou aqui, ó.
Parabéns, Boles, você é uma enciclopédia do futebol. Agora vou ter que aprovar a contratação do Marquinhos. Espero que ele tenha ido para a Indonésia só para ganhar dinheiro. Abraços, é o JP de Moraes. É que isso foi facilitado em função da internet. Hoje na Achei busca que você estava aqui, acompanhando o futebol da nem Indonésia. o Arema, nem outro time do mesmo naipe lá na Indonésia. Boa tarde, amigos. Fico com a impressão que valorizam demais o relacionamento anterior do gestor de futebol com o técnico. Vocês acham que esse relacionamento é relevante ou deveria ser contrato profissional? Abraços, é o Sérgio Venditti. O Sérgio está dizendo aqui que fico com a impressão que valorizam demais o relacionamento com o técnico, mas ambos já não estão mais, né? Ambos não fazem mais parte do Guarani, nem o Farney, nem o próprio Marquinhos, né? Ele pergunta se a gente acredita que esse tipo de relacionamento é relevante. Ô CH, como é que você analisa essa situação, já que o ouvinte colocou aqui sobre o caso do Guarani, a gente entrou em uma outra situação envolvendo aí o dirigente do Atlético Goianiense. Você acha que é importante ter esse tipo de relacionamento entre gestor de futebol e treinador? Então, eu estava atentamente ouvindo o nosso querido ouvinte comparar o dirigente do Atlético Goianiense ao Beto Zini. Desculpa, mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Dirigentes como o Beto Zini não existem mais. Não existem mais. Com a visão dele, não existe mais. Veja quantos jogadores ele achou lá no fundão do interior do Brasil. E esses jogadores chegaram à seleção brasileira, etc, etc e etc. E o que o seu Adson, presidente do Atlético Goianiense, não tem nada contra ele, mas bota dinheiro lá. Por isso que todo mundo diz amém para ele. Qual foi o grande trabalho do Atlético Goianiense? Qual foi? Então, comparar essas coisas são grandezas completamente diferentes. O futebol mudou, é verdade. Hoje é mais difícil fazer futebol, mas comparar o Adson com o Beto Zini, ou sugerir que mas o Beto Zini fazia assim, por que o Edson, se ele paga, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não preciso concordar com ele. Ele deve ter um homem forte do futebol ali, que é outro jogador, outro funcionário, que ele deveria ter critério para contratar, além do treinador. Eu acho que ele tem que participar. Agora, expor isso publicamente, qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Então, eu respeito a opinião de todo mundo, tá tudo certo, mas eu penso muito diferente. E tem mais alguma pergunta aí, Boles? Eu fugi do tema um pouquinho? Não, foi basicamente isso realmente, é que o ouvinte ele faz esse tipo de comparação, né, em relação ao que ocorreu recentemente no Guarani, esse bom relacionamento entre o Farney e também o Matheus Costa, mas é isso aí. Olha, boa tarde a todos, Leandro Silva e José Carlos Bernardinelli, em Seixal, Portugal. Já estamos no esquenta para o jogo da Ponte hoje, aí amanhã é aqui, é verdade, né? Portugal, jogo amanhã. Meu amigo José Carlos pergunta sobre onde anda Odirley. Abraços e vitória da Macaca. O PP tem essa resposta, se não tiver o Edu, com certeza no Concentração vai ter, né, PP? Vamos recorrer ao Edu Pinheiro. Edu, anote aí na sua agenda, vai ter que responder para o nosso ouvinte José Carlos por onde anda Odirley. Boa tarde, Boles, equipe Bandeirantes, tudo do Band? Tudo bem. E aí, Boles, pergunta para o bebê onde anda Felipe Conceição, técnico, já que é para fazer aposta, podia dar uma chance a ele, pois numa entrevista que vi, ele disse que se arrependeu de sair do Guarani, pode ser uma boa. O Silvio de Sumaré, abraços. O bebê não tá, mas o PP tá na área, por onde anda Felipe Conceição, que tinha o apelido de Tigrão. Tigrão. Felipe Conceição está sem clube. A última equipe que ele dirigiu foi o Itabirito Futebol Clube no ano passado. No início do ano comandou a Inter de Limeira, depois comandou o Itabirito e desde então está sem clube o Felipe Conceição, o Tigrão do mundo da bola. Por falar em Tigrão, ele também está na área, 17h59. Fala, Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, um grande e forte abraço para você. Ainda boa tarde, Tiger. Ainda boa tarde, é verdade. Um abraço também, viu, Boles? Outro. Um abraço pro PP aí, pro CH, para todo mundo. Especialmente para os nossos ouvintes aqui no Esporte em Debate. Quero dar uma olhada já rapidamente no Fala Galera. Vamos ver como é que tá hoje aqui. A bagaça.
você considera a Ponte muito favorita para o duelo de daqui a pouco contra o Guarani de Bagé? Na sua opinião, Macaca vai sair classificada? Não, muito favorita não. Esse time aí eliminou nesse mesmo torneio, Copa do Brasil, o Caxias. O adversário recentemente aí da Ponte e Campeonato Brasileiro. Então, não considero muito favorita não. O jogo é equilibrado. Se tiver um pequeno favoritismo, leve, tênue favoritismo, ele é da Ponte, que tem o privilégio, depois de uma batalha judicial aí, de um belo trabalho do Departamento Jurídico da Ponte, e tem a seu favor a atmosfera, a Ponte. Está remontando o time, tem estreias, e o Guarani de Bagé já vem em ritmo de competição, uma coisa equilibra a outra, né? Mas a Ponte jogando em casa tem que ter personalidade, tem que ser reativa, não. Tem que ser propositiva, tem que subir as linhas, tem que induzir o Guarani de Bagé a erros e tentar se impor dentro de casa. Mas não é muito favorita, não. É ligeiramente favorita. Por ser ligeiramente favorita, eu entendo que a Ponte tem boas chances e tomara que isso aconteça de sair classificada. E o Fala Galera do Guarani. Você considera Marquinhos Santos um bom nome para o comando do Guarani? Bom, vamos lá então. Aqui não é o na lata, mas a gente também não pode ficar encebando, né? Não pode, né? Então, sabe, eu acho que não é um bom nome. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Então, pegando aqui um recorte dos últimos trabalhos do Marquinhos Santos, meu Deus do céu, o desempenho dele em nível de resultados auferidos não o recomendam para o grande desafio do Guarani, que é sair das gavetas do inferno da Série C. Ponto. Daqui a pouco, se der tempo, eu até passo um resuminho aqui dos últimos trabalhos do Marquinhos Santos, assim, de uma forma bem sucinta. Então, eu torço para que dê muito certo. Que ele seja bem sucedido, que tenha boa sorte. É bom para o Guarani, é bom para a cidade, é bom para ele, é bom até para nós da imprensa. Agora, antes de que ele nos surpreenda, se eu fosse consultado, eu não traria. E eu estava voltando agora aí de um compromisso profissional, ouvindo, como sempre, a rádio, e quero mandar um abraço para o nosso ouvinte bugrino, Adilson, do Botafogo. E aqui é democrático, né? Adilson, obrigado pela audiência, obrigado aí por ter me citado. Eu não sou contra, só uma questão de interpretação. Eu não sou contra o presidente que entende de futebol. Sou muito pelo contrário. Eu sou totalmente a favor. Agora, o presidente tem outras atribuições, por isso que ele tem um departamento de futebol. E tem um treinador que dá treinamento e que escala o time. Mas o presidente tem que entender de futebol, sim. Eu não disse que eu sou contra ele entender de futebol. Mas ele fez um mapeamento tão grande de parte tática, de defeitos do time, daquilo que ele acha que deveria ter acontecido e não aconteceu, que eu falei, puxa, tá falando igual treinador, poderia ser treinador e não o presidente. Foi isso que eu quis dizer, mas não sou contra, não, o presidente ter uma boa leitura tática. O que eu sou contra é ele, com todo esse conhecimento que ele tentou passar essa imagem de que ele é o pica da parte tática, que ele é um estrategista de futebol. E com isso, com todo esse conhecimento em cabedal, por que ele contratou o treinador?
Com qual critério que ele contratou? Ele estudou o estilo tático do treinador? Ou ele também contratou na orelhada? Então, se ele entende tanto, por que ele acabou embarcando nessa canoa? É a pergunta. Foi isso que eu quis dizer. E também sou contra entregar o cara publicamente. Sabe, no vestiário, manda embora, não deixa ir para a coletiva, vai ele para a coletiva e rasga o treinador no meio. Esse treinador, ele tem família para sustentar. Ele tem que continuar a carreira dele. Eu acho que se ele, como autoridade máxima do clube, resolveu mandar embora, tá mandado. Ele tem essa prerrogativa. Agora, jogar para a torcida, demonstrando um mega conhecimento a respeito da parte tática e a respeito de estratégia de jogo de futebol, para justificar a demissão no formato em que ela aconteceu, eu sou contra. Só isso. Não sou contra entender de futebol, não. Adilson, você me entendeu errado. Agora, entregar publicamente, mostrar todos os defeitos, já mandou embora, pô. Ó, a diretoria entendeu que o trabalho teria que ser melhor e demitimos. Boa sorte para ele, queremos agradecer. Respeitar também o profissional e o ser humano. Agora, expor publicamente, esquartejar o trabalho, aqui foi mal, ali foi mal, não devia ter feito isso, que foi apático, porque baixou as linhas, tudo aquilo que ele falou, desnecessário. Vai lá, ó, seguinte, obrigado, valeu, tá aqui o seu e vamos em frente, boa sorte. Agora, vem jogar pra torcida e mostrar que conhece tudo, que é um Rinos Mítios Santana de Telê? Não concordo. Se ele sabe tudo isso que demonstrou saber, pergunto de novo. Por que é que ele contratou o cara? Se ele viu tanto defeito, ele devia dizer assim, eu errei na contratação. Mas no futebol é muito comum isso. Tanto por parte de dirigente, como também por parte de treinador. Eu ganhei. Nós empatamos. Eles perderam. Nunca perde. Jogou tudo nas costas do treinador. Mas o treinador foi lá, fez ficha, igual a pessoa fazia em fábrica, no comércio. Eu queria fazer uma ficha aí que eu tô precisando de emprego. Faz ficha aí. Depois, se precisa. Isso é antigo, hein? Hoje manda o currículo. Uma vez, inclusive, Renato Silva contou uma história dessa daí. O cara chegou lá na portaria da Ponte Preta, procurando emprego. Aí o rapaz lá da portaria falou, viu, você precisa dar o currículo. Ele falou, vai pedir pra tua mãe. Entendeu? Então hoje é currículo. Na época a turma fazia ficha. Será que o treinador que ele demitiu foi lá preencher ficha para depois ser... Não, ele foi convidado. Ele foi avaliado, convidado e contratado. Quem que contratou? O Gasparzinho? Ou o presidente deu o aval? Aí perde pro Goiás, aí não serve mais. Sabe nada. Estratégia ruim. Manda embora no vestiário. Só isso que eu quis dizer. Só para ficar bem claro. Não sou contra. Muito pelo contrário. Acho que o presidente tem que entender de administração, de finanças, de estratégias. Ele tem que ser um cara que conhece mercado. Ele tem que ser um cara que conhece gestão de pessoas. E se a empresa que ele preside é um time, um clube de futebol, ele também é obrigado a entender de futebol. Que o cara que preside uma empresa que fabrica carro, ele tem que entender de carro, de motor, de amortecedor, de câmbio, de garantia, de pintura, de lataria. Tem que entender, senão ele não pode ser o presidente. Só isso. Então ele tem que entender de futebol. Só não gostei da postura dele. Jogando para a torcida e ao mesmo tempo jogando o seu ex-funcionário aos leões.
meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Tigrão. Olha, o Bisnaga manda aqui pra gente que o Odirley continua morando aqui em Campinas, na Vila Boa Vista. Como sempre, gente boa demais. Valeu, Bisnaga. Um grande abraço pra você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Como é que é o nome dele, Boles? Boles, torcendo pela nossa macaca para uma vitória hoje. É o Dorival Termas de Ibirá, sempre aqui conosco. Sou mais o Felipe Conceição do que o Marquinhos Santos. Vocês sabem se o Felipe Conceição se queimou em Campinas? Acho que não. Outra situação, né? Uma outra ocasião. Acho que não tem nada a ver. Hoje são outros dirigentes. O que é, Tigrão? Quem mandou a mensagem foi o Bisnaga. Cuidado, hein, Boles? Bisnaga Oliveira. Que mandou a mensagem aqui pra gente. Bom, são Cuidado, 18h10, o programa hoje é mais curto, o PP já tá prontinho para trazer informações da Ponte Preta e também do Guarani. A gente vai trazer primeiro informações da Macaca, que joga logo mais 9h30 da noite. Mas antes eu tenho um recado para você da Meats Beef. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo, Meats Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana. Ele é feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Meats Beef. Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer. Carne, pão, queijo, cheddar, bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo, para que o encontro seja só alegria. E o Denilson Alves, hein? Ele sabe o que é atender bem, qualidade, tradição que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passa na Meats Beef e confira. Repetindo, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ou ligue 3294-7003. 3294-7003. E também tem o celular, é o 998346840. Meats Beef. Bisnaga tá dizendo que trabalhou com o seu filho, o meu xará, o Leandro, na Motorola mais de 10 anos, viu, Tigrão? Bisnaga. Opa, então é de então casa. é gente nossa. Bisnaga. Depois vou falar com o Leandro, saber se o apelido dele era Bisnaga, né? Ele podia passar o nome. Mas realmente o meu filho trabalhou no comecinho da vida, entrou lá como estagiário de técnico em eletrônica, né? Saiu como engenheiro elétrico, mas entrou como estagiário de técnico na Motorola, sim, é verdade. Trabalhou durante 11 anos lá. Ô, Boles, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. 2025. Depois do Náutico estrear com derrota à Série C, demitiu o técnico Marquinhos Santos e trouxe Hélio dos Anjos. Aliás, o Hélio dos Anjos subiu. Aí, vamos pegar aqui para trás, 19, conquistou acesso na Série C pelo Juventude. Aí o Chapecoense, ou a Chapecoense, o contratou e ele lá não fez um bom trabalho. Marquinhos Santos demitido no Ceará. Ele acumulou eliminações na Copa do Brasil, na Sul-Americana e também na derrota que culminou com a demissão para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Isso aqui é 2022. Marquinhos Santos assumiu o Juventude depois que o Pintado foi para a Ferroviária. Ele conquistou acesso para a Série B com o time de Caxias em 2019. Bom, aqui é a opinião. O ouvinte aqui está dizendo, o internauta está dizendo que considera fraco e tal, mas subiu com o Juventude, Série C, portanto ele tem isso no currículo. No Paysandu, aqui é 2018, durou muito pouco no Paysandu, foi demitido nesta data, 12/2/2018. Aí o Papão na época estava atrás de Givanildo de Oliveira e também Argel Fux. Deve ter resolvido muito também. O Marquinhos Santos, em 2019, fez um trabalho ruim no Esporte Clube São Bento.
deixou o time na beira do rebaixamento. O time de Sorocaba, na época, contratou o Silas, que é de Campinas, que não vem de bons trabalhos faz tempo. Isso é a notícia da época lá no São Bento. O único lugar, bom, aqui tá falando do Silas, o único lugar que ele realmente deixou saudades foi no Avaí. Então, alguns recortes aqui da carreira do Marquinhos, né? Alguns recortes, só para passar o perfil do treinador que o Guarani está trazendo. E ele trabalhou realmente com o atual executivo de futebol do Guarani lá no Vila Nova. E, salvo engano, foram apenas 5 jogos. Boles, só para ilustrar. Boa, vamos a um rápido intervalo, 18h15, já voltamos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos então falar da Macaca, joga logo mais, 9h30 da noite, estádio Moisés Lucarelli contra o Guarani de Bagé, é a Copa do Brasil, terceira fase, é a estreia da Macaca. Vamos lá, Pepe, as últimas da ponte. Isso mesmo, Boles. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a Macaca vai iniciar sua trajetória no calendário nacional. Primeiro a Copa do Brasil e no final do mês dá início à disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E só pela participação nesta fase da Copa do Brasil, por ter sido campeã
do Campeonato Brasileiro da Série C no ano passado, a Macaca já entra nessa terceira fase e recebe R$1,5 milhão e caso avance nesta noite de terça-feira, passe de fase diante do Guarani de Bagé, a Macaca vai faturar mais R$1.680.000. Caso avance, seguindo neste pensamento, a Ponte Preta vai encarar o vencedor da partida entre Gazin de Porto Velho e Atlético Goianiense. Essa partida acontece amanhã, 8h30 da noite. E é claro, esse jogo de daqui a pouco marcará muitas estreias no estádio Moisés Lucarelli. Estreia do novo treinador, do Rodrigo Santana, estreia de novos reforços que foram contratados e estreia também do novo uniforme da Macaca. Um novo modelo será estreado na noite de hoje. Falando sobre as contratações, jogadores que podem fazer suas estreias nesta noite. Sérgio Palacios, que é zagueiro colombiano, chega de empréstimo do Red Bull Bragantino. Diego Porfírio, lateral esquerdo, chega por empréstimo também, estava no Pouso Alegre. Lucas Justen, lateral direito, chegou na reta final do Campeonato Paulista, mas estava machucado, agora está totalmente recuperado e vira uma opção para o Rodrigo Santana. O Rodrigo Saravia, volante, que é uruguaio, vem se destacando muito nos treinamentos. Léo Gomes, que também é volante, revelado pelo Vitória, estava no futebol japonês, pode fazer sua estreia na noite de hoje. O William Potker também, artilheiro da Macaca em 2016 e 2017, acertou sua volta, é um dos cotados para ser titular na partida de daqui a pouco. E outros atacantes como David da Hora, Brandão, Daniel Baianinho e também o Jonathan Cafu. Jonathan Cafu entra no mesmo sentido do Lucas Justen, foi contratado na reta final do Campeonato Paulista, mas estava machucado, por isso tem a oportunidade de fazer sua estreia nesta noite. Dois jogadores que foram contratados, mas não serão utilizados na partida de daqui a pouco. O Thales, lateral direito, que foi contratado vindo do Vila Nova, e o Murilo, que é volante e estava no Guarani de Bagé. Durante a negociação entre o Clube Gaúcho e a Ponte Preta, ficou acordado que o jogador não seria utilizado nesta partida de Copa do Brasil. Portanto, com isso, o técnico Rodrigo Santana trabalha com duas possibilidades de time. É claro, ele só vai divulgar a escalação 1 hora antes da bola rolar, às 8h30 da noite, mas eu vou passar aqui as duas opções que podem ir a campo nesta noite. Opção 1, um esquema com 3 zagueiros: Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, David Braz, Rodrigo Souza, Diego Leão ou Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. O meio-campo de Rodrigo Saravia, Tarek e Elvis, e um ataque de William Potker e Jonathan Cafu ou Diego Tavares. E agora, um esquema com 3 atacantes teria Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, David Braz, Diego Leão ou Lucas Cunha na zaga e Kevson, meio campo de Saravia, Tarek e Elvis, e no ataque William Potker, Jonathan Cafu e Diego Tavares ou Brian Borges, o Brian Borges pintando como opção caso o Rodrigo Santana utilize o esquema com 3 atacantes. Vou passar rapidinho aqui também as últimas campanhas da Ponte Preta na Copa do Brasil. No ano passado foi eliminada para o Concórdia na primeira fase, perdeu por 1-0. Em 2024 não jogou a Copa do Brasil. Em 2023, na primeira fase, venceu o Fluminense do Piauí por 4-0 e depois acabou sendo eliminada para o Brasil de Pelotas na segunda fase. Em 2022, técnico era o João Brigatti, foi eliminada para o Cascavel na primeira fase. Em 2021, na primeira fase, venceu o Gama e caiu na segunda fase para o Criciúma nos pênaltis. Em 2020, o ano mais recente que a Ponte Preta chegou mais longe. Na primeira fase, ela vence o Novo Hamburgo fora de casa. Na segunda fase, elimina o Vila Nova nos pênaltis. Na terceira fase, elimina o Afogados em 2 partidas, vence por 3-0 aqui no Majestoso e depois vence por 2-0 fora de casa. E aí na quarta fase acaba caindo para o América Mineiro, empata em 2-2 no Majestoso e depois é derrotada por 3-1 lá em Minas. E as últimas boas campanhas da Ponte Preta também. Em 2018 foi eliminada para o Flamengo nas oitavas de final, jogos de ida e volta também. E em 2016, também eliminada nas oitavas de final, acabou caindo para o Atlético Mineiro. E hoje a Ponte Preta dá mais um passo na sua busca por uma boa classificação
na Copa do Brasil. Boles. Vale a classificação, vale uma grana boa. E aí, CH, sua expectativa para o jogo? 9h30 da noite, é jogo único, empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O que você espera? Qual deve ser a postura da Ponte para o jogo de logo mais? Bom, se eu conheço um pouquinho do trabalho do Rodrigo, a Ponte vai ser muito incisiva, marcar a saída de bola para resolver a sua vida no primeiro tempo. Não sei se vai conseguir. Estou falando em termos de estratégia. É tudo muito novo, né, Boris? Qualquer coisa que a gente fale aqui é especulação, né? É conjectura. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento desse time trazido com antecedência pelo Pedro Piscinato, né? 3 zagueiros, 5 no meio, 2 laterais que apoiam ou não. Rodrigo Souza pode ser o primeiro volante e o time jogar no 4-4-2. É só com a bola rolando. Agora, é claro, dentro de casa, pelas contratações que fez, camisa nova, tudo que cerca é positivo, mas tem que jogar, né? Não adianta nada disso. Técnico novo, jogador novo e camisa nova e não jogar futebol. Então, minimamente, eu estou esperando um time organizado. Não espero nenhum espetáculo, nenhum desempenho acima da normalidade. Pode até acontecer, mas não acredito. Mas a Ponte não passa no tempo normal, na minha opinião. Não vai dar nem pênaltis. Espero estar certo. Essa é a minha expectativa. Expectativa de classificação. E esse esquema com 3 zagueiros é algo que acaba lhe agradando? Você prefere no 4-4-2? Depende muito de treinamento. A Ponte não teve esse longo período de treinamento. Como é que você considera esta provável formação com 3 zagueiros, CH? Eu não gosto. Como eu desaprovo a continuidade do David Braz na Ponte. Rodrigo Souza é rápido para ser o zagueiro da sobra? Não. Vamos ver no jogo. E o Diego Leão tem um potencial muito grande. Então, dos 3 zagueiros, nós temos 3 pontos de interrogação. Como é que vai ser o desempenho de cada um? Eu não gosto de 3 zagueiros. Mas a gente tem que assistir. De repente, já deu tempo. O time está treinando aí há quase 30 dias. Então, né, deu tempo para dar uma arrumada. Vamos ver na prática como é que vai ser. Olha, já a opinião do Tigrão. Antes eu tenho um recado para você da Desktop. Você quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G e 4G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Com a Desktop você fica conectado dentro e fora de casa com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e que cabe no seu bolso. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, hein? R$ 39,99 por mês, menos de R$ 40, com chip grátis, ligações incluídas e acúmulo de internet para o próximo mês. Se sobrar internet, você não perde, ela acumula para continuar conectado quando mais você precisar. E tem mais, traga o seu número para a Desktop e ganhe bônus de internet. Mais conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar e navegar com tranquilidade onde estiver. Para assinar, ligue 0800 100 0102, 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E aí, Tigrão, a sua expectativa para o jogo de logo mais? Tem Ponte Preta e Guarani de Bagé, Copa do Brasil. É a estreia de muitos dos jogadores e do treinador também, Tigrão. Boles, expectativa de muita dificuldade para a Ponte, mas também expectativa de que a Ponte se classifique, passe a 4ª fase, que pegue aí mais uma grana que é importantíssima, né? Mas eu vejo muitas dificuldades contra um time do Guarani de Bagé ajustado, um time que vem da 2ª fase da Copa do Brasil e eliminou o Caxias, quer dizer, uma rivalidade lá estadual, regional. Caxias mais conhecido, Caxias frequentador já de Série B, de Série C, está na Série C, foi adversário de Ponte e Guarani no ano passado, esse ano será adversário do Guarani e do Caxias, e o Caxias será adversário do Guarani do Bugre Campineiro.
Agora, o de Bagé tirou o Caxias da Copa do Brasil. Então vem azeitadinho, vem organizado, tá mais entrosado, tá com mais ritmo do que a Ponte, porque vem jogando em ritmo de competição. Então eu estou prevendo muitas dificuldades. Mas estou confiante, apesar das estreias, apesar de um início de trabalho, de uma estreia também do novo treinador, o Rodrigo Santana. Eu acho que a atmosfera favorável, o estádio, a torcida que estará presente, depois dessa batalha jurídica a qual a gente se referiu agora há pouco. Bom trabalho, ótimo trabalho do Departamento Jurídico da Ponte, né? Converteu aquela perda de mando em multa, né? Em uma pena alternativa, e a Ponte não perdeu o mando de jogo e nem vai jogar com portões fechados. Vai ter o seu torcedor. Acho isso muito positivo, mas o jogo vai ser duro, equilibrado, e a minha expectativa é que a Ponte passe já nos 90 minutos, apesar das dificuldades que vai encontrar, porque do contrário, se for para pênalti, primeiro, é um sofrimento, um nervosismo muito grande para a torcida. E segundo, é um sacrifício físico também para todo mundo que tem que trabalhar cedo amanhã, porque o jogo começa hoje e termina amanhã, se for para pênalti. Mas eu estou trabalhando aqui com uma pitada não excessiva de otimismo, acreditando em classificação da Ponte, apesar de não concordar, em tese, com a questão dos 3 zagueiros, se é que vai ser exatamente esta a formação, mas se entrar com 3 zagueiros também é uma diferença muito sutil. Quem é que vai ser o terceiro zagueiro? O Rodrigo Souza? E o que é que muda? Muda muito da função que ele já executa como primeiro volante? Qual a diferença do terceiro zagueiro para o primeiro volante? Existe diferença, sim, no posicionamento, existe diferença na distribuição dos 3 zagueiros, quem é que marca lado esquerdo, lado direito, quem é que fica mais no meio, mas são diferenças bastante sutis. O que a gente percebe é que a Ponte tem dificuldades no momento, no seu miolo de zaga, e claro que está tentando dar uma protegida melhor ali no setor e talvez atue com um de seus volantes funcionando como uma espécie de terceiro zagueiro, no caso o Rodrigo Souza. Eu acho que o time perde. Eu gostaria de, ao invés de ter um zagueiro a mais, que a Ponte tivesse, na verdade, um atacante a mais. Porque ela terá que ser propositiva, ou seja, empurrar o adversário para trás, marcar com vigor a saída de bola, induzir o adversário a erro, fazer com que a jogada de início, saindo de trás do adversário, seja desconstruída próximo da sua área, para que a Ponte tenha a possibilidade de ter essa posse de bola de volta próxima do gol adversário. A Ponte agora tem um belo chutador, além daqueles que já estavam aí, como por exemplo o Elvis. Quem é esse chutador? O Potker, que reestreia, que volta às origens. Ele que teve uma grande passagem pela Ponte. Com ele, sobrou ali, tem ângulo, ele queima. Bate pro gol, é canhoto, chuta muito forte. Então é importante que a Ponte, seria importante que a Ponte tivesse, né, a chegada de 4 ou 5 jogadores pegando a saída de bola, marcando sob pressão, com a chamada linha alta, a saída de bola da equipe do Guarani de Bagé. Com um atacante a menos, você perde um jogador para executar essa pressão e para preencher esses espaços, não deixando com que o adversário inicie bem e venha se organizando lá de trás, evoluindo para o meio de campo e para o ataque. Então, em tese, somente desenhando na frieza do pré-jogo, né, aqui num tabuleiro onde a bola não rola, é só na teoria, eu acho que seria melhor com 3 atacantes e não com 3 zagueiros. Mas respeito o Rodrigo, respeito a sua opção, o Rodrigo Santana que vai estrear, e a gente espera, claro, que dê tudo certo. Por quê? Porque existe opção para jogar com 3 atacantes.
mas eu acho que ele está um pouco preocupado, deve ter sentido e observado alguma vulnerabilidade na zaga. Então começa com um pouco mais de precaução, se não estiver encaixando, se não estiver chegando à frente, se não estiver dando certo, aí certamente ele modifica com o jogo em andamento. Boles. Boa. Bom, eu vi aqui o material que você mandou, Pepe, do Guarani de Bagé. Legal, bacana, né? O time que revelou branco. O tetracampeão branco é de Bagé. Foi revelado exatamente no Bagé. Materialzinho legal, resumido. É bom para a imprensa trabalhar. Algo mais a acrescentar sobre a macaca? Não, é isso. As últimas da macaca são essas. Sabe quem eu tô botando fé? Na dupla Cafu e Potker. O Cafu foi um jogador importante em 2014 na Ponte, hein? Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? Pro jogo de hoje, a Ponte ganha 3-0. 3-0 para Macaca. Sem sustos, sem pênaltis. Com 2 de Cafu e 1 de Potker. Pô, você pediu minha opinião, eu não titubeei, foi na lata. Na lata. Olha, é o seguinte, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Tem carnes, massas, saladas, pratos e pratos à la carte também, hein? E às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trampo. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só você ligar, falar com o João Dias pelo WhatsApp 19 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 no centro de Campinas e tem estacionamento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 18h36, um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, destacando aqui a Copa do Brasil de 2001, quando a Ponte chegou na semifinal. E teve um jogo aqui no Majestoso, Ponte Preta e Fortaleza. Era o jogo da volta, lá em Fortaleza foi 1-0 para o Fortaleza. E aqui a Ponte goleou 5-2. Ponte 5, Fortaleza 2, e o Washington marcou 4 gols. E depois dessa partida, o Washington estava convocado para a seleção brasileira. Viajou para o Japão para disputar a Copa das Confederações. Quem convocou o Washington foi o técnico Emerson Leão. Então, na etapa seguinte, já pela semifinal, Ponte Corinthians, Copa do Brasil 2001, o Washington não atuou porque estava com a seleção brasileira. No primeiro jogo, em São José do Rio Preto, Ponte 0, Corinthians 2. O mando era da Ponte,
Não foi no Majestoso porque não atendia a capacidade exigida para uma semifinal de Copa do Brasil. E o segundo jogo foi em Presidente Prudente, Corinthians 3-0 e a Ponte eliminada. Mesmo assim, o Washington terminaria como artilheiro da Copa do Brasil 2001 com 11 gols. Olha, o Washington, enquanto esteve na Ponte, ele foi convocado 5 vezes para a seleção brasileira. Depois a seleção mudou de manto, mudou de comando, ficou nas mãos do Filipão e na reta final para a Copa do Mundo 2002, Japão e Coreia do Sul, o Washington acabou não sendo convocado. Olha, o Washington, somando a sua passagem em 98, na Série A2, jogou um pouquinho, depois ele retornou em agosto de 2000, ficou até abril de 2002, quando foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia. O Washington na Ponte, 83 gols em 103 jogos, uma média fantástica de 0,80 gols por jogo e se constituiu assim como o 7º maior artilheiro na história da Ponte. Depois o Washington foi recuperado pelo Atlético Paranaense, também com grande passagem pelo São Paulo e terminaria como campeão brasileiro pelo Fluminense. O Washington 2001, Copa do Brasil num grande momento, a Ponte chegando aí na semifinal. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos lá, Pepe, falando sobre o Guarani, já tem treinador Bugrão ou não? Ainda não, a diretoria segue na busca de um novo comandante para dirigir o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C, e agora um novo nome aparece aí e surge com altas chances de assumir o Bugre: Marquinhos Santos. Outros nomes já foram sondados pela diretoria do Guarani, alguns chegaram até a receber propostas. O Breno já vem falando há algum tempo nomes, por exemplo, como os de Fábio Matias, Zé Ricardo, Rogério Correia, Hélio Cizenando, Igor Magalhães, Rafael Lacerda, mas é claro, nenhum desses nomes obteve sucessos na negociação com o Guarani e agora o nome de Marquinhos Santos entra em pauta. Atualmente, a gente já comentou aqui no programa de hoje, o Marquinhos comanda o Arema da Indonésia, foi derrotado hoje no horário de Brasília, hoje pela manhã, perdeu por 2-1, chega a 4 jogos sem vitórias, 3 derrotas e 1 empate, está atualmente na 11ª colocação do campeonato da Indonésia, e o Marquinhos assumiu no começo da temporada, então ele pegou esse trabalho desde o início. Foram 25 partidas até aqui, 8 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 36 gols marcados e 36 gols sofridos, um saldo de gol de 0. O último trabalho do Marquinhos Santos no Brasil foi no ano passado. No início do ano passado, ele dirigiu o Náutico, foi demitido após a primeira rodada da Série C e depois o Náutico contrata o Hélio dos Anjos. No Campeonato Pernambucano ele foi muito mal também.
dirigindo o Timbu. Ele passa da primeira fase do campeonato e aí na segunda fase ele acaba caindo para o Retrô nos pênaltis. No comando do Náutico, o Marquinhos Santos dirigiu a equipe em 15 partidas, conquistou 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E agora, após esse período aí na Indonésia, ele estaria querendo retornar ao Brasil e ficou animado com a procura, com a sondagem do Guarani. Como eu disse, depois da partida de hoje, ele ia sentar com dirigentes da equipe da Indonésia, buscando uma rescisão para dar seguimento, para dar sequência na negociação com o Guarani. A ideia, é claro, do Conselho de Administração do Bugre é anunciar o novo treinador, sendo o Marquinhos, ou caso não dê certo, outro profissional, até o final dessa semana. Lembrando mais uma vez que o Bugre estreia no Campeonato Brasileiro da Série C no primeiro final de semana de abril. E é claro, é importante também definir logo o novo técnico para seguir com as contratações. Algumas posições ainda que são prioridades para a diretoria do Guarani: lateral direito, segundo volante, meio armador, mais um atacante de beirada e mais um centroavante. Até o momento, o único contratado já por essa nova diretoria, pelo Carlos Frontini, novo executivo de futebol do Bugre, é o zagueiro Edson, garoto revelado pela Ponte Preta, estava no Cuiabá no início desta temporada. Ele chegou a Campinas nos últimos dias, foi aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado em breve. Nos próximos dias aí, o Edson deve ser confirmado como novo reforço do Guarani. Lembrando mais uma vez, o Bugre estreia na Série C no primeiro final de semana de abril, estreia contra o Maranhão fora de casa. Boles. Boa. Olha, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara. Ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais! A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres. Ela já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. E você já conhece o levíssimo Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da Avenida John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Tem ainda nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e tem Iga na Mega Loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, os comentaristas já falaram um pouquinho sobre o Guarani, né? Sobre esta situação aí que segue sem treinador. Então vamos colocar a galera para falar. A galera participa conosco. Um grande abraço para o Vicente de Limeira, repórter nota 10 Pedro Piscinato. Um abraço para o Laco, sempre aqui conosco. Chegou mais uma mensagem aqui do Lebrão. Tá dizendo que o jogo deveria ser 7h30, não 9h30. Pois é, concordo contigo. Pois não, Pepe? Ô, Boli, só uma informação rapidinho. Vai lá. Novidade, acaba de sair no BID um jogador contratado pela Ponte Preta, Vitor Fernandes. Ele é atacante, tem 26 anos, estava no Caucaia do Ceará. Ele é revelado pelo Caucaia, na verdade ele é revelado pelo Tiradentes do Ceará. Foi revelado em 2020, apenas 2 jogos, depois se transfere para o Caucaia, realiza um jogo em 2020. Em 2021 começa no Caucaia, faz 13 jogos, marca 5 gols, depois volta para o Tiradentes, também de Ceará. Em 2022 ele tem passagens pelo Caucaia, Maranguapé e Crateus, todas as equipes do Ceará. Em 2023 segue no Crateus, depois retorna para o Caucaia. No ano de 2024 ele defende a equipe do Itapipoca, participa de 9 jogos e 4 gols. No ano passado defendeu o Barbalha e depois novamente o Caucaia. Tá bom, ele jogou bastante no Ceará, isso. Resumindo, correto, é isso, tá bom? Uma contratação. Tá bom demais. Uma contratação você estará no Majestoso, né? Estarei. Então você vai checar todos esses detalhes e trazer pro ouvinte da Bandeirantes, tá bom, Pepe? Correto. Bom, deixa eu mandar um abraço pro Ciro Viana, tá aqui no YouTube, tá aqui o RCO 97, partiu Majestoso ouvindo a Bandeirantes.
Matozinho tá dizendo que não quer 3 zagueiros hoje não. Enfim, a galera se manifestando aqui no YouTube. Vamos com a participação da galera, mensagens de áudio antes do Na Lata. Boa tarde, Márcio Mourão, Campinas, Ponte Pretano. A ouvinte aí falou, tá certo mesmo ela. Tem que fazer uma limpa na Ponte Preta. O pessoal aí brinca muito, fala que Palmeiras é o Guarani da capital. A Ponte Preta, o Corinthians é a Ponte Preta da capital, porque é a mesma coisa. Entra um dirigente, a outra turma só quer fazer para destruir. E vice-versa. Por isso que tá do jeito que tá. Então tem que fazer uma faxina, todo mundo sair e começar do zero, sabe? Colocar pessoas que realmente querem o clube pra frente. Não ficar com essa briguinha de criança pra um querer derrubar o outro. Um abraço. Hoje vitória, 2-0 na cabeça. Gol do Elvis! É ele! Ô Boles, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom programa aí pra você. Falar a verdade pra você, a Ponte deve ganhar o jogo, mas não é super favorita. A gente só pode tirar conclusões desse time após essa partida e mais uma ou duas. Até porque até a maioria dos esforços hoje nem consegue estrear, porque chegaram 2-3 dias atrás, tá tudo legalizado e tal, mas tem questão de entrosamento, tem questão física e uma série de coisas. Se esses reforços que estão aí, a maioria tivesse condições de jogar, aí era super favorito. Mas dá para ganhar. 2-0 para a Ponte hoje, tá podendo sortar rojão. Beleza? Um abraço aí. Avelar de Hortolândia, bom programa a todos. E boa jornada mais tarde. Olha, minha opinião sobre o novo técnico do Guarani aí, o Marquinhos, eu acho que é um cara bom, sim. Acho que é um cara bom, um cara que o Guarani vai ter condições de pagar. E assim, é um cara que já passou por clubes grandes também. Você vê que os trabalhos dele são bons, ele já trabalhou na Série C. Ah, mas foi mandado embora do Náutico na primeira fase. Ué, mas antes deu resultado no time. Se eu não me engano, o Náutico foi campeão do estado dele. Então, eu acho assim. Tem que deixar o cara vir, tem que deixar o cara trabalhar. Porque vai ficar pegando no pé também do cara. Vai trazer quem? O técnico que era do Flamengo? Não tem. Acho que é a melhor coisa que o Guarani faz agora. Entre os outros que tinha, essa é a melhor opção. Boa tarde, Boris. Seu Gerson, torcedor da Ponte Preta de São Paulo. Boris, a Ponte é muito favorito, muito. Quem falar que não é favorita é porque não assistiu o jogo do Guarani. É muito favorita. Vou botar um pra cá pequeno. 3-0 Ponte Preta. 3-0. Boa noite, amigos da Band. É lamentável essa diretoria do Guarani, meu. Eles são muito ruins. Sabe nada. Faz um arroz com feijão, pô. Traz um técnico conhecido, um técnico que sabe de futebol, tem experiência. Fica inventando esses técnicos nada a ver. Esses técnicos que não tem experiência de nada. Pelo amor de Deus, meu. Pô, tô cansado já, meu. Não dá. Esse Rômulo aí vai embora, cara. Você não sabe nada de futebol, cara. É vergonhoso um presidente de um time igual o Guarani ter um Rômulo como presidente. Sabe nada, meu. Não precisava nem de executivo de futebol. Não precisava. É só o presidente saber um pouco de futebol. Contrata ele mesmo. Fica gastando dinheiro aí com um monte de cara aí no clube. Ah, não. É pra acabar mesmo. Viu? Pelo amor de Deus, viu? Fernando Vila Padrancheta. Boa noite, meus amigos. Essa demora do Guarani de contratar o treinador, contratar jogadores no campeonato, isso já é normal, né? A gente fica aí preocupado, porque é muito pouco tempo agora. O que vai ter agora? 15 dias, 20 dias para começar o campeonato, conhecer o time. O treinador chega aí e
não conhece nem o elenco, não conhece o campeonato, tem que ser um treinador muito experiente. Também vejo que nada de trazer a solução de dentro de casa, não. Tem que pensar. Campeonato difícil, a gente já não subiu ano passado, que eu acho que até foi uma coisa que a gente é difícil falar, né? Mas parece que o Guarani não queria subir mesmo, sabe? Sabia que precisaria de mais um ano na Série C para ter os jogos mais longos, só de fim de semana, um elenco menor, para poder acertar as contas e não ficar devendo para ninguém. Mas para mim isso não foi uma boa, porque deixamos de ganhar mais na Série B. Mas, mais uma vez, estamos aí sofrendo com o treinador e com os jogadores. Todo ano a mesma coisa, trocar o pneu com o carro andando. Um abraço, é o Luca de Valinhos. Fala, Bolis. Boa noite, tudo bem? Ô, Bolis, fala aí. Alguns dias atrás o Breno Beretta informou aí na Band que o Marcelo Fernandes foi oferecido à diretoria do Guarani, porém o CA não aprovou o nome. Sabe por que eles não aprovaram? Por quê? Porque essa diretoria que tá aí não entende nada de futebol. Demitiram o Marcelo, ele subiu a avenida, ganhou 2 derbys e ainda foi campeão com um time que estava há 6 meses sem receber salário. Então, é óbvio que eles não vão aceitar o Marcelo de volta, porque isso só vai atestar a incapacidade que essa diretoria tem em comandar o Guarani. Isso mostra que eles não sabem nada de futebol. E eles aceitarem o Marcelo Fernandes de volta é um atestado que eles vão assinar sobre isso. Então, eles não vão aceitar mesmo. Boa noite, Leandro de Hortolândia. Valeu, um abraço pra você. Responde na lata. Vamos lá então, para fechar o programa Na Lata com CH e o Tigrão e CH. CH, eu começo com você, o Na Lata de hoje. Na sua opinião, demitir Crespo para trazer Roger Machado e trocar 6 por meia dúzia, ou a diretoria do São Paulo acertou nessa movimentação? Não é 6 por meia dúzia, não. Tá trocando 6 por 3. Roger, no São Paulo, não consigo entender. E você, Tigrão, a sua opinião? Discordo frontalmente do CH. Tá trocando que 6 por 3? 6 por 4, vai. Ainda com você, Tigrão, olha, sonhando com vaga na Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva revelou uma conversa que teve com Carlo Ancelotti, dizendo que está à disposição, se estiver bem fisicamente, pode ajudar. E aí, Tigrão, o zagueiro merece ser convocado para a Copa do Mundo? Ser homenageado, sim. Jogar, não. E você, CH? Mas tava bem. Pois não, Tigrão, pois não. Já deu. Pra mim já deu. É um grande jogador. Mas não nos esqueçamos que ele já teve muitas chances nas últimas Copas, inclusive no 7-1. E você, CH, você acha que o Thiago Silva deveria ser convocado? Maior respeito a ele, mas deixa quieto. Já passou o tempo dele. Para fechar o Na Lata, seleção do Campeonato Paulista, Carlos Miguel do Palmeiras, João Vitor Portuguesa, Dantas Novo Horizontino, Gustavo Gomes Palmeiras e Mike Novo Horizontino, Marlon Freitas e Andréas Pereira do Palmeiras, Rômulo Novo Horizontino, Flaco Lopes e Vitor Roque do Palmeiras, além do Robson do Novo Horizontino, técnico Abel. CH, você concorda com a seleção divulgada na noite de ontem ou trocaria alguns ou algum jogador? Eu trocaria o técnico, acho que o melhor técnico do campeonato foi o Anderson Moreira do Novo Horizontino, e trocaria o goleiro. Para mim, o Hugo Souza foi mais goleiro que o Carlos Miguel neste Campeonato Paulista. Boa, CH, um grande abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã. E você, Tigrão, a sua opinião sobre a seleção do Campeonato Paulista? A seleção do óbvio, né? Um jogador da Portuguesa e o restante uma mescla aí de Palmeiras e Novo Horizontino. Eu faria várias alterações, mas precisaria ter um pouco mais de tempo. Só que aquela seleção para todo mundo dar um tapa no beiço lá, tava na seleção do campeonato e tal, mas bem meia boca, né? Não a qualidade dos jogadores, mas o critério. Boa. Tigrão, um grande abraço para você, excelente trabalho logo mais no Jogo da Macaca. Muito obrigado, Bolis. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E até daqui a pouco, se Deus quiser. Fechou. Muito obrigado ao Tigrão, ao CH, nossa equipe técnica. Fique ligado. Na sequência tem a Voz do Brasil, 8 da noite, o Concentração, comando do Edu Pinheiro, 9h30 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli,
Tem Ponte Preta e Guarani de Bagé, a narração de Carlos Batista, os comentários do Tigrão e do Gleger, reportagens de Petro Piscinato PP, que vai trazer mais detalhes sobre o jogador aí que veio do futebol cearense, rodou bastante nos times do Ceará, e também entre outras informações dentro da jornada esportiva da Bandeirantes. O Edu Pinheiro, comando Concentração, estará aqui no plantão. Grande e forte abraço a todos e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está